Olá, comunidade, tudo bem com vocês? Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para a sua família. Se este é o seu primeiro episódio, seja muito bem-vindo, e se você já faz parte da família, é bom demais ter você aqui com a gente de novo. Se você não só faz parte da família, mas você contribui com apegados, com a criação dos futuros apegados através do apoia.se/apegados, vocês não sabem a diferença que vocês fazem, então eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigada. Nós realmente precisamos dessa contribuição para continuar seguindo com apegados, então eu agradeço imensamente a todos que valorizam o meu trabalho e que contribuem para a criação dos futuros episódios. Gente, uma das coisas que eu mais amo sobre o Apegados é fazer conexões, conhecer profissionais incríveis ao redor do mundo e que esses profissionais acabam se tornando amigos, bons amigos, de boas trocas. E esse é o caso da nossa convidada de hoje. A Vera já esteve aqui conosco num episódio maravilhoso falando especificamente sobre o mutismo seletivo e hoje ela está de volta com a gente. Vera, só um parêntese aqui, o episódio do mutismo seletivo foi provavelmente o episódio que eu mais recebi mensagens a respeito. Recebi Ai, que e-mails legal. agradecendo porque realmente não conheciam e conseguiram detectar nos seus filhos mutismo seletivo, que agora estão sendo tratados, né, propriamente. Então, assim, muitas mensagens a partir daquele episódio. Estou muito feliz de ter você aqui de novo. Você já é de casa. Não Hoje vejo a hora de te abraçar em pessoa a qualquer hora. estamos mais perto do que longe, né? É, Vai é, é. acontecer. A Vera, ela tem a clínica dela na Flórida e também faz trabalhos no Brasil, palestras, muito ao redor do mutismo seletivo, da ansiedade. E hoje nós vamos estar falando sobre ansiedade. Ansiedade no sentido mais global. E em preparação para as férias, que no Brasil normalmente acontece em julho, as pessoas que moram no exterior, provavelmente seus filhos estarão de férias em breve, que nós chamamos aí do summer break, que é um intervalo muito grande, as férias são grandes, 3 meses. E nesse período, o que acontece muito é que as famílias colocam seus filhos ou em colônia de férias, o que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de summer camps, e como eu sei que tem muita gente que escuta o Apegados no mundo inteiro, e tem muita gente também com filhos ansiosos, e que essa mudança de rotina da escola para as férias muitas vezes pode trazer bastante desafios e um nível mais elevado de ansiedade, eu decidi trazer a Vera aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Então, para a gente começar, Vera, fala um pouquinho como que você entende a ansiedade, né? A ansiedade na infância e como que os pais podem identificar sintomas ansiosos em seus filhos. Tá. Obrigada, é uma honra estar aqui com você. Existe uma sintonia muito grande, é como se nós estivéssemos uma ao lado da outra. Muito obrigada. E eu acho que um dos fatores que junta a gente tanto, né, é que cada criança é um indivíduo, é uma pessoa diferente. Então, tudo que eu falar vai ser falado no sentido de geral. Não Sim. se aplicam a todas as crianças e todo mundo é diferente. Então, a gente não pode generalizar. Mas, em geral, ansiedade é algo que todos nós experienciamos, né? Então, uma sensação estranha, desagradável, que a definição é de a expectativa de algo ruim acontecer. Mas não é só isso. É uma percepção de uma expectativa de algo que vai acontecer, e não é necessariamente toda vez verdadeiro, e é também, às vezes, essa ansiedade, ela é interna e não tem nada a ver com o que está fora. É uma hipersensibilidade para temperatura, para barulho, ou com comida, aceitar certas comidas, ou com tato, né? Então, ansiedade é uma expectativa de algo desagradável, mas às vezes a resposta pode ser não só isso. A ansiedade em criança, ela é expressada não somente com tô com medo. Uma criança pequenininha não tem condições de se
expressar e dizer do seu sentimento. Uma criança de 3 anos, 4 anos já pode, mas ela talvez não saiba identificar esse sentimento de ansiedade. Tô, tô triste, tô alegre, são os primeiros. Sim, Então, nós precisamos ver um pouquinho o comportamento dessa criança, é a única coisa que nós vemos, e a postura dessa criança. Uma sim, criança olhando para baixo, ou a criança, e o que acontece na reação à ansiedade, reação a um perigo, ao medo, nós aprendemos até com os animais. Existem duas reações. Uma é de se congelar e fechar todos os sistemas, inclusive crianças não comem em certos lugares, ou elas não vão no banheiro o dia inteiro na escola, ou elas reagem e é o fight or flight, né? Que é ou elas ficam agressivas ou elas saem correndo. Que é o que os animais fazem. Com o tempo, a gente começa a usar um pouco mais as partes de cima para baixo, né? Que são as cerebrais, que a gente começa a poder expressar e trabalhar essas partes sensoriais e controlar. Mas em criança pequena, como que a gente percebe? Se a criança em casa está confortável, tem uma postura confortável e mesmo na escola onde estava até agora, e de repente, oba, primeiro dia do camp, vamos lá. E a criança fica agressiva no carro ou ela fica congelada e não quer entrar no camp, que é numa escola diferente ou num lugar aberto diferente? Então, aí pode ser um sintoma de ansiedade. Não podemos assumir que é, mas sim. aí como a gente vai investigar, a gente vai investigar fazendo perguntas não direcionadas, querendo dizer, você está com medo? Você está nervoso? Não, a gente fala, olha, vamos ao pouquinhos e tudo mais. Mas geralmente nós vemos um comportamento diferente que essa criança está mostrando no lugar ou numa situação nova. E às vezes não tem nada a ver com isso, às vezes tem a ver com o cheiro de um lugar. Mas geralmente a ansiedade os pais sabem. E se os pais são ansiosos, a criança provavelmente vai ser ansiosa também. É muito genético, né? Mas assumir que a criança está ansiosa, nós não podemos fazer isso, tá? Mas são os sinais não verbais que essa criança pode mostrar e a mais velha talvez possa expressar. Um adolescente talvez não expresse estou com medo, porque depende do relacionamento com os pais. Mas eu acho que é algo muito importante a sua pergunta, como a gente sabe, né? A gente questiona e investiga de uma forma não direta com essa criança, tá? Quando você fala sobre essas questões sensoriais, e eu gosto muito sempre de pontuar isso, né? Porque muitos pais não fazem nem ideia que às vezes um comportamento não está relacionado com algo que aconteceu, mas com os estímulos daquele lugar, ou um barulho, ou um cheiro, quantidade de pessoas, né, em um Isso. lugar que podem deixar a criança desregulada. Então é sempre importante a gente trazer para a consciência que todos esses estímulos que nós recebemos durante o nosso dia, eles têm o potencial de nos desregular de alguma maneira e que toda criança, todo adulto vai ter um nível diferente de tolerância. Algumas pessoas têm um nível mais alto e outras mais baixo. É muito comum, historicamente, a gente ouvir mulheres falando: ai, porque o meu nível de tolerância para dor é muito mais alto do que o meu marido, por exemplo. E é claro que a gente tem que fazer uma investigação histórica disso, porque as mulheres realmente sofrem muito consequências mesmo de dores físicas do que os homens. Aí tem até aquela piada, o homem tem uma gripe e não consegue sair da cama, enquanto a Aham. mulher tá tendo dor de parto, ao mesmo tempo resolvendo as coisas na sala. Então, assim, é muito importante a gente trazer para a consciência essas questões sensoriais, entender que todo mundo tem um nível diferente de tolerância, mas quando a gente está falando de ansiedade, Vera, eu amei como você começou a nossa conversa falando que a ansiedade todos nós sentimos, né? Uma emoção que, entre aspas, aí ela é vista muito mais pelo nível negativo do que positivo, porque é a antecipação de algo que pode ser real ou imaginário.
mas que é uma sensação que todos nós sentimos e é uma sensação, uma emoção muito importante de sentir. Uhum. Porque é a ansiedade muitas vezes que nos tira de situações perigosas, é a ansiedade, por exemplo, em relação a uma prova, que faz com que você se prepare melhor àquele evento. Então, existem níveis e níveis de ansiedade. Existe Isso. o nível que é extremamente positivo, saudável e que a gente realmente precisa ter para conseguir ter sucesso em alguma coisa, né? Se você não sente ansiedade em relação a um projeto importante, isso pode significar que aquele projeto não é importante para você. Porque se for Exatamente. importante, você vai sentir ansiedade, você vai Uhum. ficar, e o que é que eu posso fazer? E se der É, certo? E se der errado? Então, é muito importante usar a ansiedade de uma maneira com que proporcione o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento. E que ela pode realmente ser aí combustível para aspectos extremamente positivos da nossa vida. Agora, também existe o outro ponto da ansiedade, que é quando ela se torna tóxica, quando ela se torna judicial. prejudicial para o nosso É, funcionamento. E aí você vai ver, por exemplo, que quando isso acontece, muitas vezes as pessoas paralisam, têm crises de pânico, começam a desenvolver sintomas mesmo no corpo. Eu já é. vi crianças desenvolvendo gastrite por conta de ansiedade, eu já vi crianças desenvolvendo marcas no corpo por conta de ansiedade. Constipação é algo extremamente comum em relação à ansiedade. Roer as unhas também é um sintoma de ansiedade. Não dormir bem, começar a ter um sono interrompido, também pode ser. Uhum. Então, é interessante pontuar tudo isso para que os pais possam ter essa lente mais ampla do que está acontecendo, Tá né? certo. Para poder ser um pouco mais efetivo. Eu lembro muito, e aqui eu divido muito sobre a minha vida pessoal também, né? A minha filha teve uma ansiedade de separação muito difícil. Toda vida que o pai dela ia viajar nos primeiros aninhos de vida, quando ela não conseguia nem falar direito. E foi por isso que eu escrevi o livro O Papaizão Vai Viajar, que é um livro que fala sobre ansiedade de Uhum. separação para crianças pequenas, para poder dar nome. Então, quando você fala, a gente pode investigar sem assumir, e aí eu fico pensando, muitas vezes eu provavelmente assumi que ela estava com ansiedade e nomeei isso. Se ela não pode dar nome a essa emoção, eu dou para ela Uhum. nesse sentido. Então, o que eu falava muito era, filha, é muito difícil mesmo, né, ver o papai sair, o papai viajar, a gente fica triste, a gente pode sentir várias emoções, sabendo que ele vai viajar, que você tá chorosa, quer ficar pertinho de mim. Muitas vezes eu dava o nome. Isso, meu amor, é ansiedade. Não tem problema, a mamãe tá aqui com você, ela é só uma emoção. E aí eu fazia atividades com ela que deixavam ela assim É. um pouco mais estruturada, mas eu dava nome para a emoção. Porque você já sabia que era, né? Sim. Isso eu acho que é importante. Você é super, se observa, você sabe a história dela, a história da família e tudo. E você estava ajudando, né, a sua filha a nomear. E você tirou aquilo de um total que ela é aquilo que ela está congelada, que ela não pode separar de você, ela se tirou aquilo, colocou num lugar e nomeou a ansiedade. Isso é importante, porque eu sempre falo, eu não gosto de falar que tem autistas, eu gosto de falar criança com autismo ou criança com ansiedade. Eu acho que isso é importante. E uma das sugestões que eu faço para nesse caso, por exemplo, é de escrever a respeito de treinar a respeito e tudo. Até eu tinha um menino que ele corria, ele não chegava no dentista. Então eu escrevi um livrinho, Minha Primeira Visita ao Dentista, que tem a ver exatamente com o que você está falando. A gente identificou quais eram os. Muitas vezes as crianças têm ansiedade porque não sabem o que vai acontecer. Então, por exemplo, no caso do dentista, a gente vai visitar o dentista, já prepara uma série de perguntas, e aí pergunta para o dentista ou para a dentista, senta naquela cadeirinha, mas não faz nada, vê as cores e todas as pastas de dentes que pode escolher, e faz um tour do dentista. A mesma coisa do camp, que a gente vai falar depois, né? Sim. Mas eu acho muito bonito o trabalho que você fez com a sua filha,
porque você pôde nomear. Quando você pode nomear, fica uma coisa fora da criança. Tá aqui, eu estou aqui, você está aqui. E aí trabalhar com aquilo de uma Sim, forma concreta quando ela é pequena e de uma forma menos concreta mais tarde. Eu trabalho muito com massinha com as crianças. A gente faz massinha e faz os lugares, as pessoas, as situações para entender um pouquinho mais concretamente o que está passando, né? sim. E nesse contexto das férias, né? Quando, durante o período de férias, muitas crianças elas apresentam, como eu disse, mudança no comportamento, por essa antecipação de algo diferente, inesperado, que elas não conhecem. Então, algumas ficam mais agitadas, outras mais retraídas. Como que nós podemos identificar quando isso está relacionado com uma ansiedade mais prejudicial e como que os pais podem preparar melhor os seus filhos para esses eventos? Como você falou, agitação de comportamento pode ser muitas coisas. O comportamento está no topo, o que a gente pode ver, né? Embaixo estão as próprias origens daquele comportamento, né? E em volta dessa criança, né? Essa criança está reagindo ao ambiente. Acabar as aulas. Na semana passada, quando ainda tinha aulas, por exemplo, ia para a cama às 8 horas, não tinha televisão até tarde, tinha uma alimentação tal, já preparava a roupinha, o uniforme ou não da escola, já tinha uma rotina para amanhã também esperada e estruturada, Sim. né? Vou dizer numa situação ideal. Agora acabaram as aulas. Ah, quer ficar mais tarde? Ou vamos para lá, para cá, vou fazer compra com a mamãe e com o papai, vou no supermercado, entra no carrinho, sai do carrinho. A vida fica um pouquinho mais caótica. Ou então eles vão em daycare se os pais trabalham, vão num outro lugar antes de começar o camp, ou ficam em casa com algum familiar, o que for. Então, a vida estruturada que essa criança tinha, de repente, os pais não têm problema com isso, mas a criança, principalmente que é ansiosa, já começa a reagir. Vai dormir mais tarde, afeta também todo o ciclo da criança de enfrentar a ansiedade e tudo. Provavelmente algumas estão mais tempo na social media que não deve estar, e nós falamos muito sobre isso, você fala muito sobre isso, acho ótimo. Aí começa a expectativa, daqui a semana que vem você vai. Como nós podemos fazer? Minha recomendação é que a parte estruturada e organizada de uma rotina não obcecada, ou, sabe, mas uma rotina que a criança precisa ter de sono, de alimentação, atenção com os pais e de estimulação para essa criança, deve continuar quando está nessa fase de transição entre a escola e no camp. E aí, o que a gente faz? É muito interessante que nós estamos falando disso, que eu tenho duas crianças que nessa semana passada e agora, uma criança começou o camp ontem e a outra vai começar na segunda-feira. Eu estou com duas crianças que estão fazendo essa transição. O que que nós fizemos? Uma vai no camp na mesma escola que já frequentou. Então é só ir do primeiro para o segundo andar, Uhum. mas com uma pessoa diferente. Então, o que que nós fizemos? Nós introduzimos essa professora muito antes para essa criança, num ambiente que já era familiar para ele, e começamos a introduzir essa criança um a um com essa professora. E agora essa criança já está acostumada com ela e não ia no banheiro antes, e vai no banheiro agora com a professora. Ele ficava 6 horas sem ir no banheiro, ou saía mais cedo porque a mãe tinha medo que ia ter um acidente. E claro, ele tinha muitismo seletivo e não tem mais. Mas agora é que nós vamos ver a generalização desse nível de conforto. Mas não pode ser do dia para a noite. Então, nessa criança foi mais fácil, que foi na mesma escola. Ele já foi 2 vezes no banheiro com a professora, e também falou um pouco. E hoje eu estou trabalhando com ele para ele falar um pouquinho mais com todo mundo em volta e com ela. E agora, e uma outra criança que saiu de uma escola pequenininha montessoriana e está indo para uma outra escola, para o camp, montessoriana também, mas muito mais 100% montessoriana. Muito diferente essa situação. Porque essa criança vai no camp, não conhece ninguém, não conhece a professora, que é calminha, mas não é acolhedora, como nós falamos, né? Uhum. E
ela vai ter maior dificuldade. Então, precisamos de maior tempo, mais tempo para acostumar. Então, qual a minha recomendação para os pais? Vamos visitar o camp, liguem para a diretora ou diretor do camp e falem: olha, eu tenho uma criança que tem ansiedade, eu gostaria de pedir para essa minha filha ou meu filho ir antes de começar o camp para passar um tempinho com a counselor. Se essa criança não conhece o ambiente, por favor, vão visitar, mostra onde é o banheiro e vamos praticar no camp. E que seja, por exemplo, algumas crianças não querem se trocar e ir na piscina, porque no verão aqui, né, nós temos a piscina, o horário da piscina. Tem alguns field trips que algumas crianças se sentem mais ansiosos de entrar no ônibus e no zoológico e aonde que for. Então, tudo isso nós não vamos acomodar, nós vamos preparar. Se Uhum. você tem, a sua filha tem um field trip no zoológico daqui a 2 semanas, vá no zoológico nessa semana. Vai ser familiar para sua criança já. Você vai num lugar que é muito barulhento, a sua criança tem sensibilidade de audição, põe uns dos earplugs, pede para o counselor colocar. Então, é Sim. preparar, praticar e praticar em casa, expor essa criança para uma pessoa que essa criança possa desenvolver um relacionamento. Por quê? Como nós sabemos, com muita pesquisa de ansiedade, crianças que têm um relacionamento mais confortável com alguém num ambiente novo, vão se dar melhor nesse ambiente novo. É por isso que hoje a professora dessa criança que está indo numa escola nova vem para o meu consultório Uhum. para encontrar com essa criança no meu consultório, porque é um ambiente mais agradável para essa criança e ela vai estar num ambiente mais confortável para começar o contato mais direto com essa professora. Quando você fala isso, e eu tento fazer uma tradução para o público que está nos ouvindo, mas que moram no Brasil, né, que não tem Isso, necessariamente essa linguagem, quando a gente fala, por exemplo, de summer camp, nós estamos falando de colônia de férias, basicamente. isso é colônia de Então, férias. se o pai pode ir, se o pai marca uma colônia de férias específica para os seus filhos, uma forma de tentar diminuir, então, os níveis de ansiedade que você está falando é do pai levar essa criança para conhecer o local, não necessariamente para já ficar de primeira, né? Mas É, ir lá, conhecer é, o tio ou a tia que vão fazer as isso, atividades, passar um pouquinho, deixar ele absorver todo aquele ambiente, conhecer aquelas pessoas com seus pais o tempo todo do lado, né? Sem a obrigação de ou o medo de que assim, os meus pais estão me deixando e vão embora e eu não vou mais ver. exatamente, é, Então, primeiro com os pais, fazer esse exercício e aí depois se preparando mesmo para o dia que ele vai precisar ir sozinho. Tem uma pergunta que surgiu na minha cabeça, Vera, porque assim, quando os pais chegam e a gente fala sobre essa preparação de você falar com antecedência e etc, e levar, muitas vezes o que os pais entendem é, então, todos os dias agora eu vou estar falando sobre isso e fazendo essa preparação. E eu sempre tenho que dizer, não é assim. Isso uhum, muito provavelmente vai ter o efeito reverso. Porque se você tá o tempo todo, quão ansiosa tu tá? Ai, vai ser muito legal a colônia de férias. Menina, aquela colônia de... Todo santo dia os pais estão lá falando sobre a colônia de férias. Isso pode ter um efeito perfeito, é, reverso, a criança pode ficar é. ainda mais ansiosa. Então, que conselhos você daria também para essa preparação, quase que essa preparação mesmo verbal em casa? Então, tá certo, eu adorei que você trouxe esse ponto, porque traz uma outra questão. Primeiro, antes de ir com a criança visitar o camp ou a colônia de férias, os pais devem ir sozinhos antes. Por quê? Porque tem que ver como que é o ambiente para também conversar com o diretor ou diretora e a tia ou tio, para ver se eles estão preparados ou se eles estão abertos para poder receber essa criança antes do acampamento começar. Quer dizer, e receber. Se eles não tiverem abertos para isso, então é bom procurar um outro. Por isso que eu acho que não leva a criança até você saber que, na verdade, eles vão ajudar vocês.
E o que você falou é super importante, porque a maçã não cai muito longe da árvore, né? Então os pais são ansiosos, então eles ficam falando, ficam falando, ficam falando também. Mas não, isso eu falei para a gente preparar de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira. Então eu vou fingir que eu sou a sua filha e você me fala para sua filha que ela é o pai, a mãe, o que é o counselor também, que é o tio, a tia. Vamos brincar de camp? Então qual é a primeira atividade? Uma coisa assim, você já vem com o conhecimento de como começa o dia do acampamento, né? Uhum. Lá. Então o que que a gente faz? A gente faz isso muito antes de começar. Mas no dia é aquilo que eu falei, né, gente? Você também falou. Tem pais que eu tenho que quebrar uma rotina que eles já criaram. 10 beijos, 20 abraços. Eu vou estar aqui quando você sair. Lá, lá, lá. Mas aí vai, aí volta. Um beijo mais para não desenvolver um ritual que vai ser muito difícil de quebrar. Quando a gente desenvolve um ritual numa criança que tem ansiedade de separação ou outras ansiedades, aí vai ficar muito mais difícil. Então, a melhor coisa é preparar, expor a criança para a visita ao camp, ao acampamento, brincar com a criança em alguma das atividades que são, né, dentro e trazer esse tio ou tia perto para começar a interagir, bem lúdica, né, Sim, brincando, de algo que a criança gosta de brincar, não fazer algo que a criança não se dá bem fazendo. Que isso aconteceu na escola essa semana e eu sabia que a criança ia congelar. Ela congelou, porque ela não sabe letras, então congelou. Então, acho que isso é importante fazer. Agora, uma coisa que eu quero mencionar, que você sabe que eu trato muito de mutismo seletivo, é que todos os outros sintomas de ansiedade, as pessoas percebem muito rapidamente ou não, na hora de entrar na piscina eles choram, ou eles não uhum, comem, alguma coisa assim. Agora, uma criança com mutismo seletivo, como você sabe do meu livrinho, né, a história da Sofia, o exemplo da Sofia é que ela não falava no acampamento de verão, e chegava no carro e blá 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 blá, ficava falando o tempo todo. E depois é que os pais ficaram sabendo que ela não estava falando no acampamento. Então, se não fala, geralmente se uma pessoa não é treinada e tudo, não está fazendo nenhum problema, tudo bem. Não é que é tudo bem, mas vai passando o tempo. sim. Então, isso eu acho super importante. Se você tem uma criança com ansiedade, não no primeiro dia, mas pergunta, abre. Se vocês foram lá com antecedência, e alguns pais, eu achei que você ia perguntar isso, o que, que os pais acham de falar que a minha criança tem ansiedade, e eu não uso a palavra tímido, que uma pessoa tímida, é uma característica da pessoa, mas ansiedade é diferente. E não tem nada demais falar, minha criança é um pouco ansiosa em situações novas, ou em situações sociais, Sim. ou em situações onde tem muito barulho, ele fica reativo, ou fica parado. Então, eu acho que é importante compartilhar isso antes, mas no começo, como você falou, não ter essa conversa sempre. Claro que segunda-feira é o dia mais difícil para a criança que tem ansiedade de separação, né? Sim. Mas que seja uma separação num novo ambiente bem estruturada e que você que está com o controle disso, E tá? breve também, né? Porque E quando você breve, falou de rituais, é, eu adoro rituais, mas os rituais que nós desenvolvemos aqui, todos eram muito breves. É é, como que dá o sinal para o cérebro da minha filha de que esse é o momento que a é, gente vai se separar, você é, vai, mas eles são breves, não é 20 beijos, 30 abraços, uma musiquinha, vamos pular juntos, né? Assim, não é nada muito isso, extenso, é rápido, para fazer o momento da separação também aquele momento mais rápido. E quando a gente está falando sobre ansiedade e você, todas essas adaptações que a gente precisa fazer, eu fico também pensando em todas as crianças neurodivergentes que precisam de é, adaptações e que muitas vezes o sistema ele não é preparado para receber essas crianças. E quando você falou em conhecer o local primeiro, conversar primeiro, abrir o jogo, eu achei tão importante porque realmente é enfurecedor quase você ver a falta de preparo de escolas, de ambientes que lidam com crianças, porque muitas vezes
Os pais estão fazendo um trabalho extraordinário dentro de casa, mas os locais não estão prontos para receber. A escola É, não entende a criança, a escola não adapta às necessidades daquelas crianças. Muitas vezes elas são vistas como o problema, como disruptiva e precisa ir para a sala do coordenador 30 vezes, ao invés de permitir que aquela criança tenha uma experiência diferenciada, é. né, e mais acolhedora para as necessidades dela. Mas quando você falou sobre a comunicação do pai para a criança, eu lembrei de uma paciente e ela falava assim, toda vida que ela ia se separar, muitas vezes que ela ia se separar, ela dizia assim, meu filho, a mamãe tá indo, mas não tem nada com que você se preocupar. E aí Ah, eu disse, ó, a mensagem você tá saindo e você você diz, já não tem tá. nada com que você se preocupar, você já está Levantou levantou a né? possibilidade de o filho É, ficar preocupado com alguma coisa, porque quando não tem nada para se preocupar, você não fala, não tem nada para você exatamente. se preocupar. E tem outro erro em falar isso também. Nós não podemos garantir 100% que nada vai acontecer com a mãe ou o Perfeito. pai. Sabe, eu tenho um paciente 20 anos atrás em que ele estava resistindo para a escola. E porque a mãe dele tinha sido levada numa ambulância antes, ela teve um problema de rim e voltou. E ele achava que quando ele saísse de casa, a ambulância ia vir de novo. Foi só naquele momento que nós soubemos essa história, que ele naquele momento não tinha habilidade de expressar, porque ele era muito pequenininho quando isso aconteceu. Mais tarde ele foi capaz, quando ele veio me ver, ele foi capaz de fazer um desenho e contar a história. Então você tem razão, a gente não pode dizer nada vai acontecer. Exato. 100% que eu estarei aqui. Eu estou aqui quando você voltar. Adorei o exemplo que você usou de colocar um sinalzinho no cérebro da sua filha, porque é exatamente isso. Então, antes de ir no camp, no acampamento, você tem esse sinalzinho, aí você faz uma linha dela indo no camp, né, no acampamento, o que vai fazer, você vai aprendendo com ela. Aí no final do dia, você põe você lá pegando o seu marido pegando ela na escola. Eu acho isso super importante colocar e poder apresentar, né, para aí ela visualmente vê que tem um começo e vai ficar lá e depois o final. E outra coisa que eu também acho que é importante é quando pega no camp, no acampamento, né? E aí, como foi? Não se faz essa pergunta, né? E aí, você teve alguma coisa que você não quis fazer? Você não comeu o almoço? Você não entrou na piscina? Já passa Não, logo o relatório, é, né, de como foi o seu dia. é. E perguntar 5 perguntas negativas, né? Não, eu Sim. acho que seria perguntar de uma pergunta forçada. Você comeu almoço antes ou depois de ter arte? Você Hum, teve arte ou você teve futebol hoje? Uma sim. coisa assim. E aí a criança vai falando aos pouquinhos de como ela se sentiu nos diferentes lugares, né? Isso é importante. Você falou sobre o exemplo da ambulância e eu lembro de uma paciente que sentia muita ansiedade sempre que os pais dela saíam para jantar, né? E ela ficava acordada e o pensamento era: e se eles morrerem e nunca mais voltarem? E eu percebi que isso é algo constante, não foi só um paciente que me disse isso ao longo do tempo. E quando a gente vai investigar a história, muitas vezes são adultos conversando sobre acidentes, é uma televisão ligada falando sobre acidentes e aquele conteúdo entra na cabeça da criança, ela entende, esses acidentes eles podem acontecer a qualquer momento. E se acontecerem quando eles estão fora jantando e nunca mais voltarem? E aí o nível de ansiedade da criança vai lá para cima. Então é só importante para que a gente fique consciente do conteúdo que nós trazemos em conversas perto de É, crianças, o que é que a televisão está também falando, se essa criança está tendo acesso a conteúdos que realmente são muito além do que ela deveria estar é. entrando em contato, porque tudo isso também pode estar influenciando um nível de ansiedade muito alto. Posso só te falar uma coisinha que eu Pode. acho super importante? Quantos filmes da Disney os pais morrem, Uhum. né? Os dois pais morreram no Frozen, né? E depois tem o Lion King. Quantos morrem, né?
Então tem isso. Agora eu acho que é importante exatamente o que A você Cinderela falou. não tem mãe, né? Assim, um monte. A, Exatamente, a a mãe Pequena morreu. Sereia não tem mãe. Então isso eu acho que é um exemplo de história e de tudo. E eu acho que uma das coisas que a gente deve usar a linguagem para quando está trabalhando com uma criança que pode ter a linguagem do CBT, né, da terapia cognitiva comportamental, é, tá, então você tem medo. Qual controle que você tem que isso vai acontecer? Isso a gente faz com o adulto também, né? E para ser algo realista e não trazer uma forma que vai ser irrealista para a criança, porque existe sempre uma pequena probabilidade que algo possa acontecer, né? Sim, sim. O Instituto de Ansiedade de Harvard, o diretor do Instituto de Ansiedade de Harvard, ele fala que realmente os níveis de ansiedade estão só aumentando com o passar dos anos. Uhum, E uma das coisas que ele fala como sendo o maior fator, talvez aí, que esteja contribuindo para esse aumento, é a baixa tolerância à frustração. O uhum, quanto que a nossa vida hoje, ela é muito propensa a cessar as nossas frustrações. Eu não quero cumprimentar alguém, eu vou para frente do meu celular. Tô me sentindo angustiado, me entupo de doce. Né? Ainda assim, são artifícios que nós usamos rapidamente para acessar qualquer tipo de nível de frustração que a gente sente. Os nossos filhos estão frustrados, o pai não tolera ver o seu filho frustrado, já tenta cessar de alguma maneira. Ou é com um presente, ou é com um telefone, um tablet, um doce, um picolé, qualquer coisa que seja. Né? Então, essa baixa tolerância à frustração acaba que eleva os níveis de ansiedade. E o quanto que as nossas crianças hoje, quando eu olho para uma pesquisa dessa e eu vejo o movimento parental dos últimos anos também, com as crianças em ambientes extremamente permissivos, aonde elas têm acesso a horas de tela por dia, tudo isso são estímulos que não trabalham tolerância, porque a criança está sendo inundada com um nível muito alto de dopamina sem fazer absolutamente nada, passiva. Então, o que é que o cérebro dela entende? Ah, eu posso me sentir bem nesse nível sem fazer nada. Então, quando exatamente. algo adverso acontece, essa criança ela não tem ferramenta nenhuma para lidar com isso. E aí o sistema entra em pane e ela tem essas ansiedades que são paralisantes mesmo, né? Níveis altos de paralisia por conta da ansiedade. Então, como que os pais, a pergunta é, podem acolher a ansiedade dessas crianças sem reforçar a ansiedade? Existe uma forma equilibrada de incentivar a criança sem também reforçar, sem forçar? Então, nós sabemos que numa situação de ansiedade, não nesses momentos que você, mas eu vou passar por esses momentos também que eles usam social media e usam comida, e são mais velhas, né? Mas mesmo crianças pequenas. Os pais devem saber que a melhor forma de lidar com a ansiedade não é resgatar essa criança, ou dando alguma coisa, ou dando comida, alguma coisa, mas é de deixar essa criança um pouquinho desconfortável e que da próxima vez essa criança vai ficar mais confortável. Então, em geral, por exemplo, se os pais acolhem essa criança e pedem uma comida no restaurante, um adolescente de 14 anos, esse adolescente não vai fazer mais, vai ficar no seu telefone para evitar olhar para a pessoa que está servindo. E os pais já mandam vir a comida, ele já sabe o que a pessoa quer, ou que compram roupa sem levar a criança para escolher, porque sabem que essa criança não pode estar em lugar público que tem agorafobia, né? Agora, o que você falou, acho que é bem sério, porque eu acho que isso começa muito mais cedo. Não posso nem, tenho certeza que se eu te perguntar qual foi a última vez que você foi num restaurante onde uma criança pequenininha, até menos de 3 anos, está no telefone e não pede para ficar quietinho. Então, o que os pais estão fazendo, dando telefone ou dando comida doce, né? Eles estão não ajudando, até prevenindo que essa criança desenvolva uma forma natural de desenvolvimento de lidar com esperar. Ah, vai demorar 10 minutos para chegar a comida. Então tem que dar uma coisa para a criança fazer. Não, olha, conversa. Mas os pais também estão no telefone.
né? Então, essa necessidade de resgatar a criança da ansiedade imediatamente com essas formas, as duas que você falou, uma é do telefone, outra é disso, é muito ruim para a criança, porque ela não desenvolve habilidade de resiliência. Resiliência é a habilidade da gente lidar com condições aversivas de uma forma saudável, mas muito cedo na vida é o momento da criança poder fazer, experienciar, esperar, se sentir um pouquinho desconfortável. Eu tenho essa mãe que o menino correu do dentista, a mãe morria de medo de dentista. Então ela ia, chegava, ele ia embora. O menino tinha 8 anos, ele ainda não tinha ido no dentista quando veio me ver. Então a mãe resgatou, era mais fácil, em breve, né? Sim. E aí, o menino, quando acabou indo no dentista, que tinha muita ansiedade como criança também, ele estava cheio de cárie e teve que tirar dentes antes da hora. Então você está certo, eu acho que se os pais pudessem escutar uma coisa para poder ajudar a criança a não ficar totalmente resgatada da ansiedade. Também isso quando é nenê, tá chorando, tá com fome, vamos dar de mamar, ou vamos dar mamadeira, ou vamos trocar, ou vamos ver o que que é. E qual é a idade do nenê que o nenê pode começar a lidar, a modular suas emoções. Nenês ainda não, mas a gente tem que ver, as crianças vão aprendendo a modular as suas emoções. Cada um é um. Sim. Algumas têm maior habilidade do que outras. Aí entram aquelas partes sensoriais e também genéticas que a gente já falou, né? Eu acredito muito que os nossos filhos têm uma capacidade, talvez seja esse um dos papéis mais importantes, assim, deles, que é de convidar o pai a olhar para coisas no pai que são importantes de ser olhadas, né? Um convite a um crescimento a partir do que eles nos trazem. Mas o que muitas vezes acontece é que eles vão apresentar um comportamento desafiador e os pais querem consertar o filho sem olhar para si. Então, quando a gente fala de ansiedade, eu percebo um link direto entre a ansiedade da criança e a ansiedade do adulto. Então, o filho vai estar quase assim que usando um espelho, literalmente, para mostrar para o pai que esses comportamentos, eles são um reflexo do que eu vejo de você também. Então, parte de trabalhar a ansiedade na criança passa primordialmente pelo adulto trabalhar a ansiedade dele e Exatamente. confiar que essa criança, ela tem o processo dela, passar muito mais a mensagem de que assim eu confio em você e no seu processo do que eu tenho que te resgatar a qualquer custo, porque você é ansioso, mas na verdade, muitas vezes é o pai que é ansioso e que não confia que, por exemplo, o seu filho tenha capacidades de desenvolver habilidades. E aí estão sempre buscando moldar um mundo quase que não existe, né? Um mundo sem frustração, um mundo onde todo mundo vai ter que tolerar de alguma maneira a criança e ela não vai experienciar em momento nenhum desconforto, o que é muito nocivo se a gente pensa na construção de um futuro diverso e inclusivo, porque essas Exatamente. crianças vão o quê? Esperar então que todo mundo ao redor façam o que elas desejam, o que elas querem. Hoje a gente tem um líder que a gente consegue ver bem os resultados de uma educação muito moldada, né? É, Então, é muito importante o pai olhar o comportamento do filho e dizer, ao invés de querer consertar a criança, se perguntar o que é que esse comportamento está querendo mudar em mim, qual é a minha uhum, oportunidade de crescimento e de mudança, e que assim eu vou estar proporcionando um ambiente muito mais acolhedor para o meu filho. E que passe a mensagem de que eu confio em você, porque o problema da criança também que sente ansiedade, ela já está com a cabecinha dela a mil, criando histórias. E se não der certo? E se isso? Eu não tenho capacidade. E eu preciso contar com o meu adulto. E o meu adulto também está me mostrando que é incapaz. incerteza. Uhum. Isso para uma criança é extremamente assustador e desregulador. Então, quando nós fazemos o nosso trabalho de controlar nossa ansiedade e confiar no processo,
mas primordialmente mudar o que em nós precisa ser olhado e cuidado, desenvolver estratégias de regulação emocional, de resiliência para lidar com a ansiedade, os nossos filhos respondem quase que imediatamente. E aí é claro que existem realmente ferramentas específicas, como por exemplo os rituais, você falou sobre a rotina é muito importante, ferramentas de linguagem, perguntas mais específicas que vão realmente favorecer um desenvolvimento, por exemplo, do mutismo seletivo, né, de alguns sintomas da ansiedade, mas se o adulto não está disponível para olhar para si, Uhum, exatamente. Eu adorei o que você falou. Eu acho super importante o que você falou, que você dá a mensagem e falar, eu confio em você. Então, se seu filho chega em casa e fala, ah, a menininha bateu em mim, eu fui lá pro tio, ele não fez nada. Aí a primeira reação de uma mãe ou pai, eu vou lá amanhã falar com ela, ou mesmo na uhum, escola, essa professora é muito chata, ela fez isso, isso, isso. Claro que você quer escutar e validar a sua criança, mas a primeira coisa você respira e você pergunta, então o que que você acha que você pode fazer, se a criança é mais velha, né? O que você acha que você pode fazer para melhorar isso, ou para resolver isso? Como você acha que você pode? Então, você está dando de volta para a criança e está tendo um diálogo. Se eu tenho uma criança de 3 anos que chegou com uma mordida no braço, claro que você vai na escola ou no acampamento falar, tá certo? Mas eu acho super importante, isso é muito bom, essa mensagem, que você dê essa mensagem, eu confio. Não precisa falar assim, mas o jeito socrático da gente conversar com a criança, mesmo pequena, é uma ótima forma. É o que eu aprendi, né, da Montessori, é que a professora não vai lá resolver, ela deixa lá das instruções e a criança vai resolver. Se for muito difícil para a criança, ela vem para a professora e pede ajuda. Eu acho que isso é essa forma que a gente também ajuda a ensinar a modulação de emoção. É sim, muito importante, adorei o que você falou. sim. E Vera, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa e eu queria só que você pudesse compartilhar duas ferramentas importantes para os pais que os filhos estão experienciando um momento ansioso. O que é que os pais podem fazer? É claro que aí pode depender muito do local, né, do temperamento da criança, mas assim, se a gente pudesse dar duas ferramentas para um momento que a criança está inundada com ansiedade, quais seriam as duas mensagens importantes, assim, mais importantes que você diria? Então, é difícil responder não sabendo a idade, porque para cada idade é uma resposta, mas eu acho que duas ferramentas seriam: observe a sua criança, estude a situação em onde acontece, não tente solucionar o problema aquela hora que você percebe, espere, observe, olhe para si mesmo, como você falou, como que você tem que dar um tempinho para reagir Uhum, e depois estabeleça uma forma de aprender sobre o da onde que está vindo essa ansiedade. Então as duas, porque como você sabe, eu gosto de acessar antes de desenvolver uma intervenção. Para os pais é a mesma coisa. Vamos observar. A minha criança pode me dizer, então eu não vou pular na piscina já para ter uma solução. Eu vou voltar para mim, eu vou lidar com o que a gente chama de contra-transferência, mas com a minha reação à ansiedade da minha filha, do meu filho, e aí eu vou fazer umas perguntas e vou fazer de uma forma lúdica para que a gente possa juntos desenvolver uma estratégia para isso. sim, Mas lembrando do que você falou, claro que uma criança vai começar um camp, um acampamento, está ansiosa. Aliás, está excitado positivamente, a parte fisiológica é a mesma, né? Mas então exatamente. não vamos assumir que é, mas se a gente vê se essa criança está triste, o afeto dessa criança está assim, então a gente tem que ver mesmo e fazer uma forma. Então, os dois elementos é observe a si e
naquele momento não reaja, tenha tempo e paciência para que a reação não seja de baixo para cima, mas de cima para baixo. Seja uma reação estrategizada e calma, que você tenha calma para oferecer o desenvolvimento de uma solução com seu filho. Faz Que é o sentido? contrabalanço da ansiedade, né? Porque a ansiedade deixa o sistema fisiológico acelerado. Eu adorei que você disse que a excitação e a alegria, muitas vezes, ela tem o mesmo sintoma fisiológico do que a ansiedade, e isso realmente fato. Então, poder dar uma pausa, observar, investigar e entrar com uma calma para você fazer esse contrabalanço. É super. Faz muito sentido. Fisiologicamente faz muito sentido. E claro, se tiver muito desafio, muito prejuízo nessa criança, procurar alguém, um profissional, para poder consultar antes que tenha um desenvolvimento crônico dessa ansiedade. Então, o que eu sempre falo para os pais, se você não saber que a sua criança é ansiosa num acampamento ou então na escola, não espera até 2 meses para começar uma intervenção. O mais rapidamente possível, quanto antes melhor. Vera, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. É sempre muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada a você por me ter, muito maior prazer, maior honra estar conversando com você. Eu Digo mesmo. adoro o apegado, adoro o nome do apegado e você é uma pessoa maravilhosa, super sensível, está ajudando muita gente e eu acho o seu projeto maravilhoso. Muito obrigada, tá? Obrigada a você pela presença. Diz para as pessoas que querem te conhecer, conhecer o seu trabalho melhor. Eu sei que você tem alguns planos para agora o verão. Fala para as Isso, pessoas como que tá. elas podem te encontrar. Tá, vocês podem me encontrar no verajove.com, tá aí o meu nome, né? Mas no verão eu vou estar tendo grupos de pais e mães para crianças que têm sintomas ou de ansiedade, ou que têm de neurodesenvolvimento, dificuldade, muito foco em mutismo seletivo, ansiedade e outros aspectos até de comportamento desafiador. Esses encontros vão ser feitos no Zoom e eu vou estar informando no website e também no Instagram, tá bom? Então, mas é sempre muito bom conversar com você. Adoro conversar com você e tudo que nós falamos também serve para o preparo para a volta na escola, né? Boa. Principalmente para as famílias que moram aqui e na Europa. Por quê? Porque o ano letivo vai acontecer. Então, não esperem muito tempo para começar a se preparar para isso também. A gente pode até conversar de novo se quiser. Mas eu vou estar fazendo grupo de pais e estou sempre à disposição. Eu trabalho aqui em Nova York, no Brasil, e consultoria para tudo quanto é lugar em português e inglês, tá? Maravilhosa. Vera, Um muitíssimo abraço. obrigada. Obrigada, Todas as suas Carol. informações vão estar também na descrição desse episódio. Então, se você quiser encontrar a Vera, eu vou colocar tudo aqui para ser bem mais fácil. Se você acha que alguém vai se beneficiar com essa conversa, vai lá, manda para mais pessoas, manda no grupo de WhatsApp, manda para as amigas, manda para a escola, porque é muito importante a gente começar a criar uma mensagem que alcance não só as famílias, porque as famílias estão buscando, estão se preparando, estão se educando, mas as escolas estão encontrando muita dificuldade em acolher crianças e alunos que precisam de uma atenção mais diferenciada. Então, vamos ampliar essa mensagem, vamos fortalecer a nossa mensagem, o nosso vínculo, para que a gente realmente possa aí gerar mudanças efetivas. Contem comigo, muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, gente!